As células de todos os animais possuem uma proteína chamada proteína Rb, e essa proteína é muito importante para controlar a proliferação das células, mas também tem uma outra função importante, porque ela faz parte do sistema de reparo de lesões do DNA, do material genético das células. Então, a integridade dessa proteína é muito importante para evitar a proliferação exagerada e descontrolada das células e também para evitar o desenvolvimento de mutações nas células. Mas acontece que, como toda proteína, ela é codificada pelo material genético e está sujeita a sofrer mutações. E as mutações são passos importantes para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. No caso específico da proteína Rb, ela recebe esse nome porque ela foi descoberta inicialmente em casos de um câncer raro que afeta o olho, mais especificamente a retina, que é uma estrutura interna do olho e onde se forma a imagem que nós percebemos então no meio externo através da visão. Então, a proteína retinoblastoma é uma proteína cujo gene sofre uma mutação em casos desse tipo de tumor, que é o retinoblastoma, e que é um tumor raro, que ocorre em cerca de 3 pessoas em cada 1 milhão de pessoas. E esse tipo de câncer, ele ocorre com maior frequência em idades mais precoces. E existe a necessidade da pessoa ter mutação nos 2 genes da proteína Rb. Então, numa célula da retina, para ela dar origem a um retinoblastoma, é necessário ter mutação no gene que a pessoa herdou do pai e mutação no gene de proteína Rb que a pessoa herdou da mãe. De modo geral, o mais comum é não se saber, não se ter conhecimento de nenhum caso anterior ao caso que está sendo estudado de câncer de retina, retinoblastoma, na família. Então, de modo geral, esses diagnósticos são feitos numa pessoa que não tem uma história familiar de câncer no olho, retinoblastoma. São os primeiros casos na família, esses casos diagnosticados em sua maioria. Então, o que acontece? O pai ou a mãe até podem ter a mutação, eventualmente até os 2 têm a mutação, mas se tiver só a mutação em um gene, nem o pai nem a mãe desenvolve o retinoblastoma na infância. É possível, tendo apenas um gene mutante e o outro normal, a pessoa desenvolver o retinoblastoma na infância. Mas, de modo geral, não é numa idade muito precoce. E, de modo geral, nesses casos, quando a pessoa tem apenas mutação em um dos genes herdado ou do pai ou da mãe, a doença vai se manifestar apenas em um dos olhos. Quando a pessoa herda os 2 genes mutantes de pai e da mãe, então a pessoa, de modo geral, na mais tenra infância, antes dos 2 anos de idade, a criança desenvolve retinoblastoma e com grande frequência nos 2 olhos. Esse é um tumor muito agressivo, muito maligno, que pode dar metástases para outros órgãos, para o cérebro, para os ossos, com uma frequência bastante alta e num estágio onde ele ainda não comprometeu completamente a visão. É muito difícil avaliar a visão numa criança tão pequena, ainda mais um tumor que passa despercebido porque cresce dentro do olho. Existe uma informação que é muito importante, que se obtém através dos flashes fotográficos. Então, tirar fotos com flash é muito comum, a gente observa a pupila dos olhos ficam avermelhadas.
As câmeras digitais e câmeras dos celulares, elas têm um recurso automático para remover o reflexo vermelho do olho. Mas, justamente as pessoas que desenvolvem o retinoblastoma, elas não têm esse reflexo. A pupila fica branca, de modo geral. Então, usar esse recurso, né, remoção do reflexo vermelho dos olhos quando se tira uma foto com flash, principalmente em criança, é alguma coisa que a gente deve evitar, pelo menos na primeira foto que a gente tira, né? Naquele momento é interessante tirar uma foto sem esse recurso de apagar o vermelho dos olhos e observar o que acontece. Se a criança tem os dois reflexos vermelhos, ótimo, isso é o normal. Então você pode apagar o reflexo vermelho dos olhos. Mas programar a câmera para apagar automaticamente o reflexo vermelho dos olhos tira a possibilidade de diagnosticar precocemente um retinoblastoma, que é um tumor bastante maligno. Então, voltando para essa questão, né, de que é possível herdar apenas um gene, ou do pai ou da mãe, e o pai ou a mãe ou os antepassados, né, os ascendentes, não terem desenvolvido o retinoblastoma. Isso é possível, inclusive porque a mutação pode ser numa célula germinativa, ou do pai ou da mãe. O que significa isso? O pai pode não ter mutação nenhuma, nem a mãe, mas o espermatozoide do pai ou o óvulo da mãe é que tem a mutação, desenvolveram essa mutação. Então aquela criança foi gerada a partir de uma célula que tinha mutação proveniente ou do espermatozoide do pai ou do óvulo da mãe, e o pai e a mãe, quando faz um exame de DNA, não tem mutação nenhuma. Mas já se sabe que é muito importante, para que o retinoblastoma se desenvolva, é necessário que na célula da retina que deu origem ao tumor não exista proteína RB, que é a proteína retinoblastoma, normal. É preciso que as duas sejam mutantes, os dois genes sejam mutantes. E como que isso pode acontecer? A pessoa pode herdar uma mutação ou do pai ou da mãe, e a outra mutação ocorreu espontaneamente numa determinada célula da retina. E aí então aquela célula que vai apresentar duas mutações. Ela não tem a proteína RB, proteína retinoblastoma normal. E aí então esse tumor vai se desenvolver. Mas até que ocorra essa mutação numa célula da retina da criança, isso pode demorar muito tempo. E é por isso que esse tipo de tumor, quando originalmente só havia uma mutação, ele não ocorre antes dos 2 anos de idade de um modo geral. Pode acontecer em algum momento na infância até o início da idade adulta de um modo geral. Mas também tem casos onde isso não acontece, ou seja, a pessoa não obrigatoriamente vai desenvolver esse câncer no olho. Existem vários sistemas de classificação desse tipo de câncer, e isso é muito importante para os especialistas, os oncologistas que tratam de pessoas com retinoblastoma, porque é a partir dessa classificação, que é obtida através de vários exames, que se pode definir qual é o tipo ideal de tratamento para esse tipo de câncer. Em alguns casos, quando o câncer é descoberto já num estágio mais avançado, ainda é uma estratégia muito utilizada a enucleação, que é a retirada do globo ocular da pessoa. Porque fazer um tratamento com radioterapia, quimioterapia, quando o tumor já está grande, isso aumenta a chance de haver uma recidiva local da doença e com metástase em outros órgãos. E isso diminui muito as chances de cura dessa pessoa. Então, tumores grandes, por exemplo, são com muita frequência uma indicação para se fazer a remoção cirúrgica do olho. Mas é sempre importante tentar preservar ao máximo a visão, então depende de uma série de outros fatores.
A rádio e a quimioterapia têm o seu espaço no tratamento, assim como a terapia com laser, em alguns casos, a crioterapia e a termoterapia, que é feita com laser de infravermelho, que são então esses produtos todos aplicados diretamente no olho. A quimioterapia pode ser feita através de uma artéria que leva o sangue para o olho, mas também pode ser feita a quimioterapia sistêmica, que alcança todo o organismo, principalmente quando há metástases em outros órgãos. Uma questão que vale a pena mencionar e que envolve toda a problemática da proteína RB é a participação dela em outros tipos de câncer. Então, as pessoas que herdam mutação de proteína RB têm uma chance muito maior de desenvolver câncer em outros lugares do corpo e não apenas metástase do tumor do olho. Mas quando a gente olha os cânceres todos em geral e analisando quais são os genes que sofrem mais mutações nos cânceres todos, a proteína RB ela não é uma proteína que costuma sofrer mutação nos outros tipos de câncer. Então, ela sempre é necessário que haja mutação na proteína RB nos casos de retinoblastoma, mas em outros tipos de câncer essa mutação não é comum. Em média, ela ocorre só em 2% dos casos de câncer. Então, isso significa que é possível, teoricamente, através de estratégias para aumentar a atividade da proteína RB, já que ela diminui a proliferação celular e ela é importante para tentar manter a integridade do material genético, evitando novas mutações. É possível, em pessoas que têm um diagnóstico de outro câncer que não é o retinoblastoma, fazer uso de algum produto, algum medicamento ou alguma substância, eventualmente até um produto natural, e há produtos com essa capacidade de aumentar a atividade da proteína RB ou das proteínas que são ativadas pela proteína RB, ou diminuir a atividade das proteínas que são inibidas pela proteína RB. E isso teria, então, um efeito benéfico no sentido de diminuir o crescimento de outros tipos de câncer, eventualmente cânceres que estão fora de possibilidade terapêutica por já estarem num estágio avançado, com metástases e com menor chance de cura. Então é muito importante estar atento a todas essas alterações de funcionamento de todas essas proteínas envolvidas no desenvolvimento e na progressão do câncer para estágios mais avançados e tentar usar estratégias, ainda que atualmente elas possam parecer alternativas, mas principalmente quando a gente não tem outras alternativas. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado. Quem gostou, compartilhe. E quem tiver mais interesse em entender qual é o papel dessas proteínas, das mutações no câncer e quais são as substâncias que têm a capacidade de atuar compensando essas mutações, eu indico o meu livro sobre câncer, que está disponível no site Clube de Autores. O link segue abaixo. Muito obrigado.